falávamos da administração do tempo, e hoje vamos para algo um pouco mais delicado, um pouco mais complexo de entender, que é um pouquinho, basicamente, um pouquinho da história do Tibete e basicamente a história de um livro, que é esse aqui, o Livro Tibetano dos Mortos, conhecido como Bardo Thodol, o Bardo, a travessia, a libertação do momento da morte através da audição. Nós vamos ver o que significa isso, qual é a proposta desse livro. É uma das obras clássicas que hoje se conhece no Ocidente, dessa tão obscura, ainda hoje, tão obscura tradição tibetana. Então, considerem que temos 2 horas, o que dá para a gente falar sobre isso em 2 horas é um pequeno resumo, não dá para aprofundarmos tanto. Esse curso, como todas as atividades que fazemos em Nova Acrópole, são um pequeno extrato do que fazemos dentro do curso de Filosofia Maneira Clássica. Nós temos em um dos nossos níveis do curso uma série de disciplinas que são as simbologias teológicas, onde estudamos tradições tanto do Oriente quanto do Ocidente, religiões antigas que hoje já não existem mais, saber como elas se estruturavam. E uma dessas tradições que estudamos é também o budismo tibetano. Então entramos nisso com mais detalhe, como é devido. Hoje a proposta é bastante reduzida. Bom, vamos falar basicamente sobre o Tibete. Hoje ele veio a público por 2 fatores. Um, através da China, a invasão que a China fez, e isso gerou toda uma polêmica, toda uma discussão política, sobretudo através do Dalai Lama e as suas viagens pelo mundo e o seu protesto pacífico contra essa invasão e toda a publicidade que foi feita em torno disso. Então, o que nós sabemos hoje não é muito mais do que esses 2 dados. O que é o Tibete? É um país longínquo, que num determinado momento, sabe-se lá por quê, foi invadido pela China, e tinha um líder religioso, que é o Dalai Lama, que às vezes a gente não sabe nem de que religião é. Ah, é do budismo. Mas budismo, exatamente o mesmo budismo que existe no Japão, o Zen budismo, exatamente o mesmo budismo que nasceu na Índia, com Siddhartha Gautama? Não, é um budismo absolutamente ímpar, que é o budismo da escola lamasiana Gelugpa. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa história. Peço as devidas desculpas pela pronúncia, porque o tibetano não é uma língua que eu tenha domínio para saber exatamente como se pronuncia essas palavras, é bem exótico, né? Mas o fato é que hoje nós conhecemos ainda muito pouco. É curioso, Helena Blavatsky, que é a autora desse livro que eu falei para vocês que vamos ver na semana que vem, que é A Voz do Silêncio, ela passa pelo Tibete no século XIX. Naquela época era inóspito. Contava-se nos dedos os ocidentais que pisavam por lá, os homens não tibetanos que entravam dentro do Tibete. Hoje ainda não é das coisas mais fáceis de se fazer. Chegar a Lhasa ainda não é das coisas mais fáceis. Ainda se conta os estrangeiros que andam por lá. Inclusive porque isso não é muito desejável. A política que se implantou da China no território tibetano não é muito simpático para eles que o mundo inteiro saiba exatamente o que está acontecendo lá. Então ainda hoje o Tibete é muito enigmático, muito fechado. Não sabemos exatamente o que ocorre lá dentro, exatamente como é esse país. E não é um paísinho. É um país do tamanho da Europa Ocidental, dá 10 Franças, um território grande. Embora a população seja pequena e cada vez menor, depois da invasão chinesa, cada vez menor, porque foi implantada uma população chinesa maciça naquele território, e os tibetanos são minoria hoje no seu próprio país, né? Porém, é um território imenso, e um território com muita história. Não sei se vocês sabem, mas muitas das civilizações que hoje nós consideramos e conhecemos como tendo uma história bela e enigmática, os nomes que nós referimos a elas, que nos referimos a elas, não é o nome que elas próprias se referiam a si mesmas. São nomes que foram criados pelos invasores. Por exemplo, Egito. Egito é oculto, misterioso. Quem chamava o Egito de Egito era a civilização greco-romana. Os egípcios não se chamavam de Egito, eles eram um país de quem? Tampouco o Tibete se chamava Tibete, a si próprio. Hoje eu acho que já assimilaram essa ideia. Mas Tibete é Bode, é a terra de Bodes. Então é um nome que veio depois incorporado, implantado pelos invasores, tá? De etimologia um pouco discutível. Eles próprios não se chamavam dessa maneira. Outra coisa, que quando conhecemos temos a impressão de que o Tibete, bom, tudo que eles tinham, eles eram um povo bárbaro, muito escassa cultura, muito esparsa, tudo que eles receberam da Índia. Isso é uma das coisas mais discutíveis que existem. Hoje os próprios historiadores já não afirmam isso com tanta certeza, porque as tradições dizem que aconteceu mais o contrário.
Muito do que a Índia recebeu veio de influência do Tibete, que sempre foi uma terra dedicada a mistérios, dedicada a sábios, porque imaginem vocês, é um local inóspito. Se você quer se isolar, ficar num local seguro, onde você possa se dedicar às suas meditações, às suas reflexões, sem que ninguém te interrompa, o Tibete era um bom candidato. Um local que fica cortado por várias cadeias de montanhas, a mais famosa delas, o Himalaia, uma altitude média de 4.500 metros, uma temperatura que chega a 30 graus negativos no inverno, seco, extremamente seco, certas regiões que são absolutamente impróprias até para a vida, muito complicado, um local de difícil acesso ainda hoje, então um local muito isolado. Exatamente por ser isolado, durante muito tempo se diz que o Tibete foi o local escolhido quando as pessoas queriam se isolar para se dedicar à meditação, à busca de um conhecimento mais profundo de si mesmo, ou seja, muitos mestres de sabedoria se recolheram ao Tibete. O Tibete sempre esteve muito associado a essa ideia de mistério, de sabedoria. Uma coisa que às vezes os alunos me perguntam, por que ao longo da história a gente ouve falar de escolas e de mestres, não só no Oriente, como também no Ocidente, por exemplo, Pitágoras e outras escolas ocidentais dentro do próprio Egito, que se isolavam do conhecimento público, parece que se escondiam, egoístas, né? Não queriam compartilhar esse conhecimento conosco. Por que será que faziam isso? Em geral, quando a humanidade decai, gente, a gente tem uma característica que é terrível, mas vocês hão de convir que é um fato. Quando a humanidade decai, ela tende a utilizar o conhecimento em prol do seu egoísmo. E o conhecimento acaba por funcionar mais contra a humanidade do que a favor. Platão ele tinha uma frase terrível que ele dizia: é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então sempre houve, por parte desses homens que detinham um conhecimento maior do que a média, uma sabedoria maior do que a média, uma preocupação não egoísta, muito pelo contrário, altruísta, que a humanidade não tivesse acesso a informações que ela pudesse usar contra si própria, como uma criança com uma faca afiada na mão. O que vai fazer com aquilo? Vai se cortar. Bom, uma faca afiada é boa ou má? Depende. Ela é ótima na mão de uma cozinheira, é péssima na mão de um louco, de uma criança que não tem condição para cortar. Então o conhecimento ele é como uma faca afiada. Excelente, dependendo de para que você use. Então muitas vezes quando a humanidade decaiu, vocês vão ver que essas escolas de sabedoria tiveram que se esconder. Isso já aconteceu muitas vezes na história, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Vocês vão ver que quando a Grécia decai, uma das primeiras coisas que acontece, Eleusis, Samotrácia, que eram escolas de sabedoria, onde estudou Platão, onde estudaram vários reis, elas somem do mapa, se escondem, porque passam a correr risco, inclusive, de vida. O Islã, quando decai, as escolas sufis somem. Vários mestres sufis foram mortos. Então, essas escolas sempre procuraram locais um pouco isolados para proteger, não só a si próprios, mas para proteger o ser humano de si mesmo. De portar um conhecimento que ele não tem base moral para suportar. Uma coisa interessante, que é uma reflexão que sempre fazemos no nosso curso de filosofia, inclusive. O conhecimento, como qualquer coisa, como o exemplo que acabei de dar para vocês da faca, não é bom ou mal em si. Bom ou mal é o uso que se faz dele. Então imaginem vocês uma pessoa que tem um conhecimento de ponta de física atômica. Isso é bom? E se for um terrorista, um psicopata, um nazista, qualquer coisa desse tipo? Era melhor que ele não tivesse conhecimento nenhum. Portanto, há uma série de considerações que temos que fazer. E essas escolas, elas tinham isso muito concretamente. A escola egípcia de Hermes Trismegisto falava sobre isso. Os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então, por uma série de razões desse tipo, o Tibete foi durante muito tempo sede de muito conhecimento, de muitas escolas internas. E se diz que, aí é uma coisa importante que vocês entendam, o Tibete era budista, mas antes do Tibete ser budista, ele já era búdico, ele já tinha toda uma tradição. O que é a diferença entre ser búdico e ser budista? Budi é uma palavra que significa iluminação, sabedoria. Budismo é aquilo que começou a partir do advento de Siddhartha Gautama, um homem, uma tradição histórica. Antes de haver a filosofia budista, havia a filosofia búdica, que era aquela que buscava a iluminação através da sabedoria. O Tibete já era búdico antes de ser budista, já havia muita coisa lá. Uma das coisas que nós vamos perceber é que o Bardo Tongol, ele já se encontrava no Tibete muito antes que o primeiro budista pisasse lá.
Era uma tradição popular transmitida geração após geração, muito antes que o primeiro budista fizesse lá. E o budismo, quando chega, ele se incorpora a toda essa tradição, ele assimila toda essa tradição. De uma maneira muito eclética, ele assimila tudo que já estava lá. Né? Então, quando começou a história do Tibete? Difícil da gente saber. O que se sabe é que quando o budismo chega lá, já era uma tradição que estava um tanto decadente, pelo menos a tradição popular. A religião que havia no Tibete, quando o budismo chega no século VII aproximadamente. Alguns monges, sobretudo da Índia, começam a chegar naquela região. Quando chega, a religião dominante era uma religião chamada Bon ou Boen, que era uma religião xamânica, semelhante às religiões africanas, que se praticava pequenas feitiçarias, pequenas magias populares. Já era uma decadência do Tibete no momento que o budismo chegava. E o budismo, quando chega, se une ao que havia de melhor nessas tradições, recupera essas tradições e cria uma forma budista que é absolutamente ímpar, que, aliás, é uma característica muito especial do budismo. Onde ele passa, ele se adequa com o que já estava lá e cria uma forma própria de ser, que não existe em nenhum outro lugar. No budismo, quando passa pelo Tibete, ele se junta à tradição Boen. Quando ele passa pela China, ele se junta ao taoísmo. Quando ele passa pelo Japão, ele se junta ao shintoísmo. Aí vocês vão ter o budismo lamasiano, vocês vão ter a escola Shana chinesa, vocês vão ter o Zen budismo no Japão. Cada lugar tem uma tônica, tem uma coloração própria. Não deixa de ter os mesmos princípios por trás, mas tomou uma coloração própria. Com o passar do tempo, evidentemente, isso que temos hoje lá já é bem diferente do que havia no início. Mas no início havia um mesclar, um sincretismo, onde o melhor dos elementos locais era incorporado e se trazia os princípios da tradição de Siddhartha Gautama. Então, Siddhartha Gautama, que é aquele mestre que nós conhecemos popularmente como Buda, né, que vive na Índia, no 6º século a.C., no 2º século a.C. tem o primeiro cânon, que é publicado, uma obra sagrada do budismo, que é o Dhammapada, o Cânon Pali, né? E isso começa a se espalhar em várias direções, sobretudo depois de um imperador chamado Asoka, que todo mundo conhece, né? Que é o grande defensor do budismo na Índia. Hoje, budismo na Índia é menos de 1% da população. O budismo não prosperou na Índia, que foi onde nasceu Siddhartha Gautama. Ele prosperou nas regiões vizinhas. E no Tibete, ele se incorpora a tudo que há lá e cria uma série de tradições, uma série de mestres passam por lá. Vajrasambhava, Atisha e, sobretudo, um mestre que passa por lá no século XV, que se chamava Tsongkhapa, um chinês. Já não era nem indiano, um chinês. Tsongkhapa chega ao Tibete, encontra uma região muito conturbada ainda, duas tradições que ainda estavam meio em guerra entre si, e ele consegue incorporar tudo isso e cria uma escola, que é essa escola que nós conhecemos do Dalai Lama, que é a Gelugpa, os gorros amarelos. Não é a única forma de budismo que existe no Tibete. Existem pelo menos 3 grandes escolas, que são os turbantes vermelhos, que é a Nyingma, tem a Sakya e ainda tem a Kagyapa, a Karma Kagyu, que são os turbantes negros. 3 a 4 escolas que ainda viviam, pelo menos, na época em que chega a Índia na região. A mais famosa de todas é essa que nós conhecemos pelo Dalai Lama. A estrutura do budismo lamasiano, ela incorpora 2 tradições, não vou entrar muito em detalhes nisso, porque a gente ficaria a noite aqui inteira explicando para vocês o tanto que o budismo foi se diversificando ao longo da história. O budismo, fundamentalmente, ele se dividiu em 3 linhas, que foram a Hinayana, a Mahayana e a Vajrayana. E o budismo que interfere ali no Tibete é, sobretudo, a linha Mahayana e a linha Vajrayana. Não quero me alongar muito nessa parte histórica, porque fica um pouco monótono, mas apenas para vocês terem linhas gerais. Qual a diferença fundamental das 2 grandes correntes do budismo? Que era a Hinayana e a Mahayana. A Hinayana, ou pequeno veículo, que é a escola mais antiga, é aquela que se inspira nos ensinamentos de Buda e busca a libertação através da sabedoria. O ideal é a libertação através da sabedoria, o sábio, o arhat, aquele que se liberta. Qual é a diferença da Mahayana? A Mahayana, ela tem um detalhe curioso. Ela se baseia fundamentalmente, toda uma tradição, numa única frase de Siddhartha Gautama. Que ele dizia o seguinte, que eu não descansarei enquanto não vir as costas do último homem penetrando no Nirvana. Imaginem vocês, eu não descansarei enquanto não vir as costas do último homem penetrando no Nirvana. Significa que ele presumia que o último fosse quem? Evidentemente ele próprio. Né?
Então a Mahayana ela não tem como ideal o homem que se liberta através da sabedoria, mas o homem que caminha para a sabedoria, deixando pegadas nítidas para que outros possam segui-lo. O ideal deles não é o Bharati, é o Bodhisattva, não é a pessoa que se liberta, é a pessoa que caminha para a libertação, levando consigo a maior quantidade possível de seres humanos. Não é simplesmente a salvação individual, é a fraternidade. Então ela tem toda uma tônica muito diferenciada e isso fez com que ela tivesse uma abrangência muito rápida. A Mahayana rapidamente se espalhou. É uma das tradições que vocês vão ver que quando o budismo chega no Tibete, a tradição que é levada para lá, através de Padmasambhava, é a tradição Mahayana. A escola Mahayana foi a que teve o maior impacto no Tibete. E também a tradição Vajrayana, que é muito parecida com o que já tinha lá. A tradição Vajrayana, Vajra, gente, significa diamante, que em tibetano significa dorje, o diamante, o veículo de diamantes. Vocês vão ver que é comum que os grandes mestres no Tibete tenham esse epíteto no seu nome, dorje, o diamante. Eles consideravam que todo o processo de evolução do ser humano consistia em fazer com que a sua mente fosse como um diamante. Forte, determinada, absolutamente sólida nos seus princípios, mas transparente e luminosa. Absolutamente transparente, pura e luminosa, mas forte, existente. Nós tendemos a achar que as coisas puras e transparentes são frágeis, né? Imagina como esses dois atributos se combinam num diamante. Forte, tremendamente resistente, um diamante é capaz de cortar o vidro e ao mesmo tempo transparente, limpo, puro. Eles dizem que uma mente que é dessa forma, através dela você pode ver o mundo de uma maneira tal que qualquer coisa que te aconteça pode ser favorável. Existe inclusive uma frase da escola Vajrayana que eu acho muito bonita. Eles dizem o seguinte, que o bom piloto que sabe onde está o seu porto, maneja as velas de tal maneira que qualquer vento lhe seja favorável. Se eu sei que eu quero ir para lá, qualquer acontecimento da minha vida pode me ajudar a caminhar nessa direção. Qualquer acontecimento da minha vida eu posso encará-lo no sentido de tirar dele experiência que me permita ser mais aquilo que eu me determinei a ser. Os acontecimentos não me atrapalham, eles somam. Então é um elemento muito interessante a visão das experiências da vida como ferramentas, como oportunidades e não como problemas, né? Então a escola Vajrayana tinha essa linha. De início era isso, e essas três tradições se somam dentro do Tibete. Sobretudo a Mahayana e a Vajrayana. Então esse mestre, que é Tsongkhapa, que segundo a tradição budista, bom, aí teria toda uma estrutura para eu explicar para vocês também. Dizem que o próprio Siddhartha Gautama, o próprio Buda, teria voltado algumas vezes ao mundo para reformar a tradição budista. E uma das vezes teria sido o próprio Tsongkhapa. Dizem que ele seria o próprio Buda, né? É uma das vertentes, uma das muitas histórias que circulam dentro do budismo. Tsongkhapa, então, ele é aquele que edifica toda a estrutura dessa linha que nós conhecemos como Gelugpa, os turbantes amarelos, que é uma estrutura sacerdotal, era uma teocracia o Tibete. O Lama, o sumo Lama, que era o Dalai Lama, ele é ao mesmo tempo líder temporal, ao mesmo tempo líder religioso, era o governante do Tibete. E durante muito tempo foi assim, com altos e baixos. Não vamos dizer que todos os governantes do Tibete, a história foi, digamos, sem atropelos, tivemos muitos altos e baixos, tivemos até casos de assassinatos de alguns Dalai Lamas na história por causas políticas. Então não vamos ser infantis a ponto de achar que sempre foi um paraíso. O fato é que havia uma tradição religiosa muito rica com duas vertentes, que sempre há em todos esses povos. Uma exotérica, que é a religião popular, e uma esotérica ou interna, que eram esses mosteiros onde se diz que se guardava muita sabedoria. O coração mesmo do Tibete era muito pouco conhecido de público. Bom, tudo isso vai desencadear no nosso momento histórico naquilo que vocês conhecem. A Revolução na China, a criação do Partido Comunista Chinês, o Kuomintang, a invasão do Tibete, a destruição da maior parte dos mosteiros, a ordem das centenas, a morte de muitos monges, a perseguição religiosa e a diluição cultural que se vive hoje em dia. Hoje o Tibete a gente não sabe nem dizer exatamente o que ainda existe lá, né? Muita coisa foi perdida, com certeza, né? Então isso, bem resumidamente, é um painel da história do Tibete. Claro que se eu fosse fazer uma palestra de história, 2 horas não daria, tá? São muitos detalhes. O mais importante para a gente é entendermos o que significa, é o foco dessa palestra de hoje, o que significa fazer um livro para ensinar as pessoas a morrerem.
O Bardo Todol, que é um livro que se diz que teria sido compilado por Padmasambhava no século VII, compilado, porque isso até então era transmitido por tradição oral. Não se espantem, porque vocês vão dizer, transmitir por tradição oral um livro desse tamanho? Olha, os Vedas eram transmitidos oralmente, os 4 Vedas indianos. Era uma obrigação dos Brahmanes decorá-lo. Quando uma tradição é escrita, em geral significa que aquele povo está decadente. Então não dá mais para confiar na memória das pessoas, então tem que escrever. Em geral, nos povos é assim. Quando se chega a escrever um livro religioso, é porque as pessoas já não são muito confiáveis. Já não dão às coisas sagradas o peso que deveriam dar. Portanto, a memória dela já não comporta, e aí você precisa apelar para outros recursos pela fraqueza humana. Então, esse livro é compilado por Padmasambhava, segundo se diz, no século VII. Mas desde quanto tempo se praticava isso no Tibete, ninguém sabe. O que é exatamente o Bardo Todol? O bardo, a palavra bardo significa travessia, portal, umbral. Então, o que seria o bardo dessa sala? Seria o portal que separa a gente lá da recepção. O bardo é um umbral entre 2 planos. Vocês acham que um bardo, um umbral, acontece só entre a vida e a morte? Nós temos um monte de bardos e de umbrais dentro da própria vida. Então, é importante que vocês entendam que tudo que se coloca nesse livro, que eles vão falar exotericamente, externamente, sobre o processo da morte, aplica-se ipsis literis ao processo da vida, quando você passa de um patamar de consciência para outro. Porque quando nós crescemos, algo em nós morre para dar lugar a algo novo que vai nascer. É uma guerra interna. Algo fica para trás, algo morre para dar espaço a algo novo que vai nascer. Isso não se faz, em geral, sem guerra, sem dor. É um processo delicado, é um umbral. Nós temos vários bardos ao longo da vida. E o que o Tibete dizia, sobretudo nesse livro, é que saber morrer é uma consequência natural de saber viver. Estamos constantemente vivendo bardos. Como dizia um sábio egípcio, que era Hermes Trismegisto, assim como é em cima, é abaixo. Platão dizia, o homem é um microcosmo inserido dentro do macrocosmo. Os mesmos processos que você vê acontecer em grande escala, nas galáxias, nos sistemas, na vida do homem como um todo, você vê acontecer diariamente na tua vida quando enfrenta obstáculos. Em ciclos da vida, quando você é obrigado a passar por uma nova mentalidade. Estamos constantemente passando por baixo. Né? Inclusive porque a mentalidade oriental em relação à morte não é muito parecida com a nossa. Eu ousaria dizer que não é nada parecida com a nossa. Para eles, morte, essa morte física, é uma das muitas mortes que temos ao longo da vida. E talvez não seja a mais importante. Né? Porque a morte física não leva de nós aquilo que nós temos de mais importante. Né? Então eles consideram que há mortes muito mais delicadas e piores do que a morte física. Então eles consideram morte e vida uma outra coisa muito diferente daquilo que eles consideram. Eles não consideram que algo possa se extinguir, possa deixar de existir. A morte é simplesmente uma vestimenta que você ocasionalmente usa e ocasionalmente se desfaz dela. E saber morrer é uma consequência natural de saber crescer, passar pela vida aproveitando todas as oportunidades para subir a um novo patamar. Bom, então, o Bardo Todol, o que era feito com esse livro? Disse que ele era, dentro das escolas tibetanas, um livro que era utilizado nos processos de iniciações. E externamente para o povo, era utilizado nos processos de morte. O que vem a ser iniciação? Alguém já ouviu falar nesse termo? É muito comum que quando você estuda a história de povos antigos, como o Egito, como o Tibete, você ouça falar disso. A própria Grécia teve suas iniciações. Essas escolas, que o pessoal dizia de escolas internas ou escolas de iniciação, não confundam com escolas de filosofia. Filosofia é outra coisa, é bem mais lá embaixo. Filosofia é um simples amor à sabedoria, uma simples busca da sabedoria. Iniciação é outra coisa. Eram escolas onde, em geral, pessoas de um determinado nível de sabedoria, elas criavam todo um sistema onde elas aceleravam o processo de crescimento do ser humano, para que ele pudesse conduzir outros seres humanos. Imagine uma experiência de vida que você levaria 10 anos para viver. Através de uma relação mestre-discípulo, dentro de um ambiente de mosteiro, isso era abreviado para 1 ano, ou talvez menos, criando as condições para que você atingisse aquele estado de consciência num tempo muito menor. Então se diz que se usava livros sagrados, a Voz do Silêncio, que vocês vão ver na semana que vem, era usada para isso. E o Bardo Todol também era usado para isso. Para conduzir o processo de passagem da consciência humana de um patamar para outro, sobretudo quando isso tem que ser feito mais rápido do que o normal. Isso era feito com um único objetivo, para que o ser humano adquirisse sabedoria suficiente para conduzir outros seres humanos.
Não era por razões egoístas, por querer se destacar, mas para que se pudesse ter líderes para conduzir a humanidade. Né? Isso era usado dentro das escolas para isso. E dentro da sociedade, aí sim, era utilizado em processos de morte mesmo. Quando uma pessoa entrava num processo de agonia, estava agonizando, era chamado um lama, um monge qualquer, e esse monge, o ideal é que ele chegasse quando a pessoa ainda não havia completado o seu processo de morte. Pegando o morto ainda agonizante, ainda não completa o processo de morte. Todas essas tradições, eles falam uma coisa muito interessante. Que o ideal no processo de morte é que ela se faça consciente. Que, aliás, todas as tradições dão grande valor à consciência. Evolução nada mais é do que evolução de consciência. E esse oficiante tentava manter a pessoa consciente até os últimos momentos. Então, segundo o processo que eu falei para vocês, clássico, esse lama, ele chegava e começava essa leitura com a pessoa ainda agonizando. E essa leitura continuava por 49 dias. É o processo do Baba. Todos os dias, ainda depois que o corpo não estava mais presente, todos os dias o oficiante chegava à casa dessa pessoa e lia um trecho do Baba. Todos os dias por 49 dias. Vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, porque 49 é um desdobramento do 7, é um múltiplo do 7. E 7 é um dos números mais clássicos na maior parte das tradições, das teologias, de vários povos da história da humanidade. São inúmeras as tradições que consideram o 7 como um número sagrado, que é a combinação entre o 3, o espiritual, e o 4, que é o material. Então, 7 é um número sagrado para várias tradições. E esse bardo, então, ele é lido num período de 49 dias, que é o desdobramento do 7. E aí vem uma série de detalhes, uma série de elementos de cada uma dessas fases. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Pode falar. O bardo quer dizer portal, e o todó? Todó é a doutrina da libertação pela audição no estágio do bardo, da travessia. É doutrina. Todó basicamente é uma doutrina da libertação pela audição e pela visão. Uma coisa curiosa é que o bardo fala, que aliás vocês vão ver isso em várias outras tradições, que quando a pessoa desencarna, entendam, para essa tradição, o ser humano ele teria um corpo mais denso. Ele teria uma parte espiritual, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que muitas tradições, a própria tradição indiana representa como um triângulo. Percebam que o triângulo está associado ao número 3. O número 3 é associado ao sagrado em muitas tradições. São as tríades, as trindades, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Obus, Masa, Mitra, assim, tem muitas tradições que associam o 3 com o sagrado. Não só o 3, trindade, mas o 3 geométrico também. É a pirâmide egípcia, é a cordoalha, é o cone lá dos celtas. O 3 muitas vezes está associado ao espiritual. E o 4, que é o quadrado, muitas vezes associado ao material. Ao mundo material no qual o homem está preso. Não só o 4, como 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mas também o 4 como elemento geométrico, como cubo. Vocês vão dizer, qual é a tradição que trabalha com cubo? Nunca vi isso na minha vida. Pirâmide eu já vi. Cone eu já vi. Cubo? Qual é a teologia que trabalha com cubo? Nunca viram, não? Quem aqui teve infância e brincava com aquelas revistinhas Recreio? E sempre vinha com aqueles joguinhos que você tinha que montar aqueles dadinhos. Como é que é um dado desmontado? Não é isso aqui? Vocês conhecem esse símbolo de algum lugar? É uma cruz cristã. É a crucificação, está preso no mundo material. Não é? Então é muito comum, se vocês virem, essa é uma das coisas que a gente faz dentro do curso de filosofia, estudo comparativo. Tá? E segundo essa tradição, esse quaternário aqui de baixo, que a gente está chamando de personalidade, ele era composto de 4 veículos, que eu não vou entrar muito em detalhe, eu falo isso bem rapidamente. Que é um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. Tá? São esses 4 elementos. E se considerava que ocasionalmente o homem tinha essa vestidura, ocasionalmente a perdia. Porque na verdade o que somos é isso aqui, é a nossa essência. Isso aqui é uma vestidura. Então imaginem vocês o seguinte, você está fazendo uma caminhada e de vez em quando faz frio, você veste um casaco. De vez em quando faz calor, você tira esse casaco.
Mas você não deixa de ser o mesmo. Nos verões e invernos da existência. Nos invernos da existência você se veste com uma capa pesada. Nos verões da existência você se livra dela, mas você não deixa de ser o que você é. Portanto, a vida é contínua, em ciclos de vida e de morte da personalidade. Para a tradição oriental, a morte não existe da maneira como a gente concebe. Então, eles diziam que num determinado momento, o ser humano, mesmo perdendo isso aqui, ele permaneceria consciente. A sua consciência permaneceria contínua. Bom, o Tibete, a tradição tibetana, é uma tradição reencarnacionista. Eles consideram que várias vezes um homem vai ter uma vestimenta desse tipo. E depois a sua consciência volta para a sua essência. E volta aqui para baixo, volta para a essência. Então, o processo do bardo, quando o ser humano termina de deixar aquilo que a gente está chamando de personalidade, de quaternário, personalidade é uma palavra que não tem nada a ver com essa história aqui. Eu estou usando simplesmente porque ela é mais usual no nosso vocabulário, mas é uma palavra grega, vem de persona, máscara. Era a máscara que os atores usavam no teatro grego. Eles consideravam que toda a nossa parte física mais densa é uma máscara. E você surge no palco da vida, mas quando você vai para os bastidores, você não deixa de existir. Simplesmente a máscara cai. E daqui a pouco você entra em cena e veste outra. Né? Então eles diziam que quando o ser humano deixa a sua personalidade, ele ainda deixa com uma identidade muito grande com ela. Por isso vem a história do Todol, da doutrina através da audição. Porque o tempo todo o oficiante usa o nome físico que a pessoa tinha quando viva. Porque a pessoa ainda se identifica com isso e ainda ouve. Então ela ainda tem capacidade de se identificar com o nome físico que ela usava em vida até o processo da próxima reencarnação. Acho que o esquecimento não acontece no momento da morte, segundo essa tradição. Mas aconteceria no momento de voltar a habitar o novo corpo. Então, durante todos esses 49 dias, o oficiante lê o bardo falando o nome. Ó, nobre filho fulano de tal. Nesse momento, vês tal coisa, faça tal coisa. Mas milímetro a milímetro. Primeiro dia, o que vai estar acontecendo. Segundo dia, o que vai estar acontecendo. Você está vendo tal coisa. O que é curioso nesse processo, gente, é que o tempo todo, dentro do bardo Todol, eles instruem a pessoa a saber que aquilo que ela está vendo não é real, é uma ilusão dela. Uma ilusão mental, você que está criando isso. É curioso isso dentro do seio de uma religião? Bom, isso não é real, isso é uma projeção mental tua, não creia. Em nenhum momento eles dizem isso existe, isso é real, isso é assim mesmo. Não, não acredite. Isso você está vendo porque acredita nisso. Se você não acreditar, isso some. Isso é a projeção das tuas formas mentais. Então é de uma lucidez, de uma ponderação fora do comum. Está acima da ligação uma teologia ou outra. Eles são muito sóbrios, é muito interessante. Né? Então, no momento em que a pessoa desencarna, aí vem todo o processo, que é muito interessante a gente entender. Segundo se diz, existem três estágios fundamentalmente. Tem um que é o momento em que a pessoa desencarna, que diz que são as sensações do momento da morte. Até isso o bardo diz. O que uma pessoa sente fisicamente no momento em que está deixando o corpo. Então eles dizem que fundamentalmente vai acontecer o seguinte. A pessoa sente uma pressão, como se o seu peito estivesse sendo empurrado para baixo dentro d'água, que é a terra desaparecendo na água. Depois um frio úmido, seguido de um calor fervente, que é a água desaparecendo no fogo. Depois o corpo como se estivesse explodindo em átomos, que é o fogo desaparecendo no ar. E aí, depois de feita essa passagem, esse processo onde se tem essas sensações físicas, diz que se segue o estágio mais importante do bardo, que é o Shikai bardo, é o primeiro bardo. É o bardo do momento da morte. Esse bardo do momento da morte, bom, evidentemente dentro de uma tradição dessa, a pessoa não tinha relógio. Então, como é que eles iam dizer quanto uma coisa durava? Eles diziam, olha, dura o tempo de uma refeição. Era a unidade de medida deles. Não dá para saber se eles comiam rápido ou depressa. Diz que dura o tempo de uma refeição, que é um momento em que a pessoa começa a desidentificar do corpo. Diz que surge a chamada clara luz primordial e depois a clara luz secundária. Imaginem vocês o seguinte, uma bola de borracha. Quando você joga ela no chão, o pulo mais alto que ela dá é assim que cai pela primeira vez, não é isso? Depois vai diminuindo a altura.
Diz que a experiência mais especial que se tem é exatamente esse momento imediato ao desencarnar, que é a chamada clara luz primária ou primordial. O que o homem vê? Sabe o quê? Coisíssima nenhuma, só luz. Nada. A clara luz primordial é um grande vazio, luminoso. E aí diz que essa é a maior oportunidade que a consciência do desencarnado tem de encontrar com o divino. Se ele se identifica com isso. Como, em geral, ninguém se identifica, fica se sentindo perdido no vazio, foge disso. Aí vem uma luminosidade menor, que é a clara luz secundária. A pessoa também não identifica aí, foge disso. Aí ela vai entrar num outro estágio, que é o chamado segundo barro. Só esse detalhe para explicar para vocês, depois a gente faz um intervalozinho. Imaginem vocês o que é que essa tradição está dizendo. Que a melhor oportunidade do homem é encontrar um vazio luminoso e se identificar com isso. Vocês vão ver que, segundo essas tradições orientais, gente, nós vamos estudar isso na semana que vem, vocês vão ver na Voz do Silêncio, o maior mal do homem, de onde vem todos os outros males, é uma coisa chamada heresia da separatividade. Vocês sabem o que é a heresia da separatividade? É eu achar que eu sou uma pessoa, você é outra e nós não temos nada a ver um com o outro. Eles dizem que esse pensamento é a origem do egoísmo, as coisas só para mim, da violência, eu posso tirar as coisas dela e isso pode ser bom para mim e mal para ela, da indiferença, de todos os males do mundo. Vem da heresia da separatividade. Que eles dizem que é uma alienação, uma loucura do homem, que isso não existe a não ser no mundo de ficção, de irrealidade. Porque, na verdade, é só a ignorância que nos faz ver o universo como muitos e não como um só. Isso é um conceito altamente metafísico. Se eu conseguir fazer vocês entenderem só isso, hoje eu já saio daqui contente. Imaginem vocês o seguinte, por exemplo, que a gente sempre dá, que está, inclusive, numa das nossas apostilas. Imaginem que vocês estejam na beira de uma praia. Aí você vai lá e passa o dedo na areia e faz um suco. Aí você vai, passa o dedo na areia e faz outro suco. Qual a impressão que você tem? Tem 2 sucos, não é isso? Mas o primeiro é feito de quê? Areia. O segundo, areia. E o intervalo entre eles? Tudo areia. Momentaneamente diferenciada. O universo inteiro seria tudo ele divino, parte do corpo de um grande ser, do macrobios, divino. Eu e você seríamos episódios de um único ser. E se eu sei disso, eu querer o teu mal seria uma loucura. Eu desejar possuir coisas que você não tem seria uma loucura, porque é como se fosse a minha mão querendo o mal do meu pé. Se eles se sabem ambos do mesmo corpo, isso é um absurdo, porque ela sabe que é o mal do meu pé, pode se disseminar por todo o corpo e acaba atingindo ela mesma, não é isso? Ou como se a minha mão quisesse possuir o meu pé, como? Se ambos pertencem a um único corpo. Quando o homem se percebe parte de um todo, onde ele é um episódio dessa divindade, numa encruzilhada de espaço e de tempo, como ele pode se sentir separado das pessoas à sua volta? Dos seres à sua volta? Como ele pode achar que tem sentido as coisas só para ele? O êxito só para ele? O destaque só para ele? Como ele pode achar que o prejuízo de alguém pode trazer benefício para ele? Percebem? Todas as alienações que vêm a partir daí, quando o homem acha que ele está separado do cosmos. Isso é uma concepção que não é só tibetana. Vocês vão ver que o Oriente, em geral, tem essa percepção da unidade. Pitágoras trabalhava com essa ideia da unidade. E que a separatividade é uma mera ilusão. Uma mera ilusão que tem um propósito, gerar um nível de consciência, porém, que o homem tem que saber o tempo todo. Como aquele ator do teatro grego que eu falei para vocês. Eu entro e interpreto o meu papel, mas eu sei que eu não sou esse papel. Isso é uma coisa momentânea. O que eu sou está lá nos bastidores. Então, interpretar o seu papel da melhor maneira possível, sem se identificar com essa máscara, sem cair na separatividade. Quando o homem se identifica com o todo, e ele vê o todo, que é esse grande clarão luminoso, ele vai na direção dele. Vocês acham que um homem egoísta vai na direção do todo? Ele foge disso. Ele quer ele. Percebam, gente, como é uma coisa interessante. Vocês andam pelas ruas, quando vocês recebem um folheto de um curso universitário, de sei lá, uma formação profissional qualquer, o que é que, em geral, a sociedade estimula em você? As coisas só para você, o destaque, o êxito individual. Aliás, a própria palavra destaque já é curiosa, né? Porque se você se destaca, significa que um bando de coisa ficou lá embaixo. Para que o homem tenha sucesso, muitos têm que fracassar, porque senão o êxito dele não tem sabor.
Então nós vivemos dentro de uma sociedade que estimula o nosso egoísmo, estimula as nossas fraquezas. Esse é o pior tipo de manipulação. Manipulação consiste exatamente nisso. Reforçar as fraquezas do outro. Para quê? Para através delas explorá-los, conduzi-los. Então todo tipo de egoísmo, toda promessa que a sociedade faz de êxito está fundamentada nele. São coisas rápidas, fáceis e só para você. Então, dentro de uma mentalidade como essa, o homem se confronta com um todo, luminoso, luz em todas as direções. A tendência é fugir disso. Em algum momento se diz que a consciência do homem será, quando ele vê o todo, caminhar para ele. Querer caminhar para o todo. Querer ser uma gota d'água dentro do oceano. Sintam o que significa isso para dentro, para vocês, para a consciência de vocês. A sociedade chega e diz, olha, se você tiver sucesso, se você fizer as coisas que a gente está mandando, daqui a 10 anos, todo mundo vai estar falando de você, você vai ter êxito, vai ter destaque. Aí você chega diante de uma tradição que te diz, olha, se você tiver sucesso naquilo que a gente está propondo, daqui a 10 anos você vai estar mais anônimo do que hoje. Muito mais, mas vai estar mais próximo da unidade, do todo, que é aquilo que te corresponde como ser humano. Imagine vocês o que é de inversão de mentalidade, uma coisa dessa. Então se diz que dificilmente, muito raramente, só sábios de alto nível, quando veem esse todo luminoso, dizem, opa, e vão para ele. Em geral, fogem dele. E é a primeira experiência que se diz que é a mais importante, que é o confronto da unidade. Diz que aí a consciência do homem já poderia se libertar das encarnações, do samsara, que eles chamam que é o mundo manifestado. Mas é muito raro que se liberte aí. Aí, passado esse primeiro estágio, do clarão primordial e secundário, se entra num estágio de inconsciência, que demora mais ou menos 3 dias e meio a 4 dias, e se começa o segundo bardo, que é o Shoni de bardo. Vocês percebem que essas coisas servem tanto para a morte quanto para a vida? Tudo que a gente está falando? Exatamente a mesma ideia. Como um homem vai caminhar e trabalhar para a unidade depois que morre se não fez isso em vida em momento algum? Você não tem nenhuma percepção de unidade. Se pensa egoisticamente a vida inteira. Bom, ninguém evolui porque morreu. Se fosse assim, resolvemos o problema da humanidade. Era só morrer todo mundo. Morte não é evolução. Então, se é egoísta em vida, será o que após a vida? Egoísta. E carregará esse egoísmo consigo. E as suas reações serão egoístas. Então, em geral, esse primeiro momento, que é a maior oportunidade, é perdido por quase todos. Na verdade, o que se diz é que o bardo, ele é um processo auxiliar. Mas se a pessoa não foi educada na ciência do viver, o que o bardo pode fazer é muito secundário. É uma última tentativa para tentar fazer com que a pessoa recupere um pouco do conhecimento que ele recebeu em vida. Mas diz que uma pessoa que em vida se recusou a qualquer processo de conhecimento profundo de si mesma e da vida, durante a morte o bardo não faz milagre. Então a diferença é muito pequena, na verdade. Não lê o bardo, uma pessoa que foi instruída em vida e sabe viver, vai saber morrer. Lendo bardo, não lendo bardo. É uma última tentativa que se faz. Na verdade, se diz que o bardo é mais eficiente para a vida do que para a morte. Ele não faz milagres. Ele vai fazer ninguém recuperar uma sabedoria que a pessoa não adquiriu. A natureza não dá salvos. Então, passado esse primeiro processo, onde a pessoa já começa a recuperar alguma lucidez, vai entrar no segundo bardo, que é o Shoni de bardo. Esse Shoni de bardo, como eu falei para vocês, costuma-se dar um prazo aproximado de 3,5 a 4 dias. A pessoa já começa a perceber sons, a ver imagens. É um elemento que eu estou tentando fazer parecer natural para vocês. Espero conseguir. Imaginem vocês o seguinte, dentro daquilo que eu falei ainda há pouco. Corpo físico, corpo emocional, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. Segundo essa tradição, o homem cria em todos esses planos. Isso é muito natural. Você cria coisas no plano físico. A tua energia cria energias. As tuas emoções criam um ambiente, criam emoções, geram emoções dos outros. E as tuas formas mentais criam formas mentais. Os pensamentos, para eles, têm substância, têm realidade, têm existência. São formas mentais, que se eu pudesse ver nesse plano mental, eu veria os seus pensamentos tudo girando em volta de você. Porque eles têm substância, eles são feitos de matéria. A mente é uma substância. Assim como a matéria física é substância, as emoções são uma substância e a mente é uma substância. Então, quando você cria uma forma de pensamento, ela tem realidade, ela tem substância. Você não a vê, por quê? Porque somos protegidos pelo corpo físico.
Quando você se livra do corpo físico no processo da morte, você vê esses planos sutis. Então você vê as suas próprias formas de pensamento. Vocês imaginam que se vocês pudessem ver os pensamentos de vocês nesse momento, todos eles seriam muito bonitinhos e simpáticos? Os pensamentos da gente. Imagine, você vê todos eles girando em volta de você e vão girar, porque são teus. Então são como se fossem teus filhos. Todos vão girar em volta de você. Nem todos são tão bonitinhos assim. Essas são as alucinações do segundo bardo, que é o Shoni de bardo. O homem começa a ver as suas formas mentais e não reconhece como suas e começa a ter um medo terrível delas. Se assusta com elas. As ilusões do bardo, o tempo todo o oficiante começa a dizer: ó, nobre filho, não te iludas, os seres que estão à tua volta não são seres, são projeções da tua própria mente. É muito interessante que se diz que uma pessoa, vocês vão ver que vão aparecer um monte de projeções segundo a cultura que a pessoa pertence. Então aí tem um monte de divindades e de monstros da tradição do budismo boen, do budismo tibetano. Se fosse um cristão, veria céus e infernos. Se fosse, sei lá, um islâmico, veria aquele paraíso lá do Jardim de Alá. Seja lá o que for que a pessoa acredite. Um absoluto materialista que não acredita em nada, veria um vazio, como se ele estivesse se dissolvendo, se ele crê nisso. Então o homem vai ver as suas formas mentais. Porque ele que está projetando. É um mundo mental. Quando você perde todos esses veículos mais densos, você vai ficar nesse mundo mental. A tua experiência vai acontecer aqui. Tá? Perde esses veículos mais densos, a tua consciência vai ficar dentro do plano mental. Segundo essa tradição, dentro desse plano mental, ela vai viver uma experiência até voltar a um novo processo de vida, a ter novamente veículos mais densos. E dentro do plano mental você vê as formas mentais como se fossem entes reais. Entendeu? E esses pensamentos seriam antes dele morrer? Em vida. Era o que você pensava antes, o que você tinha afinidade. Essas são as duas formas mentais. Então você pode Com certeza. Não sei se você já percebeu, ela fez uma pergunta interessante. Você pode destruir as suas formas mentais? Pode. Vocês percebem quando vocês têm uma das coisas mais complicadas que tem, pensamento circular. Você fica alimentando, ele fica girando em volta de você e pedindo alimento. Aí é um negócio tão terrível que a hora que você resolve cortar, você sente que ele fica tentando pegar brechas da tua desatenção para entrar. É como se fosse um vício. Você sofre de síndrome de abstinência. Ele fica querendo pegar as brechas para entrar. Vocês já perceberam isso? Você está com um pensamento circular, você diz, está com raiva de alguém, vivi uma experiência, a pessoa me fez alguma coisa e eu estou há dias pensando mal dessa pessoa, não vou pensar mais nisso. Aí você começa, tentando fixar em outra coisa. Olha, como o dia está lindo. Olha que bela essa árvore. Eu já vi uma árvore parecida com essa em algum lugar. Ah, tem, na rua tal. A rua tal fica perto de tal rua, que fica perto da casa de fulano. Eu odeio fulano. É assim, não é? A mente tem umas associações que são sensacionais. Ela vai tirando pum. Então, formas mentais são complicadas, são pesadas. Você não ajuda, né? Hã? O emocional também não vai ajudar nesse caso. Né? Na verdade, você vai ver isso, nossa, isso daria um curso só para falar disso. Vocês vão perceber que quando você tem uma forma mental, existe uma reação em cadeia entre a mente e as emoções. Quando você tem um pensamento, tem uma fração de segundos, ele tensiona o emocional e ele gera um sentimento. Um pensamento negativo, daqui a pouco você está com raiva, ou está deprimido, ou está triste. É uma etiqueta que se pendura naquela forma mental. Pá, pendura a etiqueta. Se você é rápido, você corta a forma mental sem que ela tenha tensionado o emocional. Já perceberam isso? É mais fácil você cortar o mental do que cortar o emocional. Tem um pensamento negativo, se eu corto rápido, eu consigo fazer. Agora, depois que ele já gerou raiva, a raiva é como se você tivesse derramado um balde de tinta para limpar, dá trabalho. Tem um ciclo. A emoção ela é mais densa do que a mente. Para você tirar um sentimento de raiva, de mau humor, tem um ciclo mais longo do que você cortar uma forma mental. Daí que é necessário você ser rápido no gatilho. Vem uma forma mental, pá, corta rápido. Se você corta rápido, você não dá tempo dela tensionar o emocional. O emocional sempre acompanha, sempre vem atrelado. Pendura uma etiqueta nas formas mentais. Qual é a necessidade, na verdade, a relevância do oficiante, do monge, no processo, na passagem? Ele tenta fazer, imagina que você tem um horizonte de possibilidades, nada é tão exato assim. Lógico que uma pessoa que teve uma vida muito banal, ela não vai chegar a se identificar com a clara luz primordial, isso é demais para ele. Mas tem um horizonte de máximo possível e de mínimo possível. Ele tenta maximizar as possibilidades daquela pessoa dentro do que ele é próprio. Você vai ver que ele não desiste até o último momento.
Os 49 dias, diz que dificilmente, só em 2 casos extremos a pessoa chega aos 49 dias. Ou quando é muito bom ou é quando muito ruim. São os casos extremos. Normalmente o bardo para no meio do caminho, a pessoa se liberta no meio do caminho, se identifica com algum plano. Nós vamos explicar isso já já. Então, só se chega até o 49º dia nos casos piores e nos melhores. Nós vamos explicar por quê. Então, gente, nesse Shoni de bardo, a pessoa vai começar a ter visões. É uma coisa muito interessante, o Shoni de bardo ele tem 14 dias. Tem os 7 primeiros dias, onde você vê as chamadas divindades benéficas. E os 7 dias seguintes, onde vê as divindades iracundas, iradas. Tá? São as visões benéficas e as visões iradas. O que significa isso? Diz que dentro do ser humano, por natureza, o ser humano tem todos os atributos divinos. Ele tem vontade, tem amor, tem inteligência, tem generosidade, tem bondade. Todas essas coisas tem dentro do homem. E a ausência dessas coisas gera uma zona de sombra, que são os vícios. Não é que você não tem essas coisas, mas você ainda não as vivencia conscientemente. Não lançou mão dessas ferramentas. Então o homem tem dentro de si luz e sombra. Em cada momento, dependendo do nível de ignorância ou de sabedoria, ele lança mão mais de uma coisa ou de outra. Mas você tem esses elementos dentro de você. Então diz que nos 7 primeiros dias do Shoni de bardo, você vai ver essas virtudes. Você vai ver o plano mental pelo coração. Você vai ver essas virtudes representadas naquilo que você identifica com o divino. Então, se você é um cristão, vai ver lá os santos, seja lá o que for. Dependendo da tradição que você vai ver formas que representam para você essas virtudes. Aí vocês vão ver que por 7 dias, na tradição tibetana, começam a aparecer os deuses do Tibete. Então, os Dhyani Budas, cercados de um monte de divindades masculinas e femininas, são as mandalas do bardo. Vão aparecendo aqueles deuses. Todo dia aparece um. Cada um deles representa uma virtude. Super luminoso e irradiante. Se você desenvolveu alguma virtude dessas, num certo nível, um desses Budas vai te atrair. E você caminha para ele. Isso aí, seria o quê? É uma forma mental que você criou para representar fisicamente aquela virtude. Então, imagina, eu falo para você, fraternidade. Se você é islâmica, você vai pensar em Maomé. Se você é cristão, você vai pensar em Jesus Cristo. Bom, se você é tibetano, vai pensar no Bodhisattva, lá, no Avalokitesvara, com certeza. Então vai aparecer diante de você uma forma mental que você criou para vestir aquela virtude que irradiou de você mesmo. Eles são claros disso, mostram tudo está irradiando do teu coração. Então essas virtudes vão aparecendo sucessivamente para eles, uma por dia, por 7 dias. Cada uma delas representada por uma figura do panteão tibetano, central, cercada por um monte de deuses, é uma mandala. Sempre um representando o amor, a compaixão, a beleza, a harmonia, a justiça. 7 dias, assim, as virtudes vão se apresentando com formas divinas. E diz que essas mandalas, elas são super luminosas e belas. E em volta delas tem uma zona de sombra, de uma luz muito pálida e de sombra, que é a contraparte da luz, é a sombra. Então, quando o homem, digamos que você foi uma pessoa excepcionalmente fraterna, aparece diante de você uma divindade que representa a fraternidade. Você tende a sentir atração por ela. Se você caminha para ela, diz que você vai se identificar num determinado nível com essa divindade, e aí você vai viver o seu bardo. Que nós vamos entender isso. Aí você se liberta do processo do bardo. Você se identifica com essa divindade e fica aí. Agora, diz que o homem, quando não desenvolveu aquela virtude, ao invés de ele correr para a luz, ele vai correr para a zona periférica de sombra. Quando ele vê a luz, ao invés de ele sentir atração para ela, ele sente medo, ele corre para a zona periférica de sombra. Ou seja, em vida, e o seu oficiante falando o tempo todo, em vida, se te identificaste com a luz, irás para a luz. Se identificaste com a sombra, vais para a sombra. Então, digamos, primeiro dia, compaixão, eu fugi da compaixão, fui para a sombra. Eu sou egoísta. Segundo dia, generosidade. Terceiro dia, justiça. E eu vou fugindo. Esses 7 primeiros dias se apresentam essas divindades de forma benéfica, vistas pelo coração. Nos 7 dias seguintes, são as mesmas divindades, as mesmas virtudes, mas agora já não são vistas mais pelo coração, são vistas pela mente. Então elas eram vistas como bondosas, maravilhosas, atraentes. Do ponto de vista da mente, elas são terríveis, elas querem acabar com você, querem destruir a tua individualidade, querem tirar aquilo que você ganhou. Então as mesmas divindades vistas pela mente são horrorosas. Então são 7 dias onde você vai vendo essas mesmas divindades agora do ponto de vista da mente. Então, o 8º dia,
é o Buda da compaixão, mas para ele ser compassivo, ele está destruindo as tuas coisas, os teus interesses, o teu corpo físico. Então é uma visão horrorosa, onde aquele mesmo ser divino agora virou um monstro, destruindo tudo, bebendo sangue, acabando com tudo. Imagina, né? Diz que é um negócio terrível. Isso segundo a tradição tibetana. É a mesma divindade, vista agora sob um ponto de vista negativo, de destruidora dos teus interesses, das tuas paixões, das tuas debilidades. Agora é a personalidade olhando para ela. E aí, evidentemente, a tendência é você ter mais medo ainda e fugir disso. Se existe em você já algum nível de esgotamento, onde em um determinado momento você vê que aquele ser está destruindo o teu egoísmo, você diz, nossa, eu estou querendo me livrar desse egoísmo a vida inteira, ele vai me ajudar. Você sente atração por ele. Mas se você está identificado com o egoísmo, ele é um monstro. Você corre para a zona periférica de sombra. Se em algum momento você estabelecer uma luta contra algum defeito, você vai tomar aquele ser como um aliado. Senão, você vai tomar como um monstro. Ou você se identifica com o defeito ou com aquele que luta contra o defeito. Dependendo da tua identidade, ele vai ser benéfico ou vai ser um monstro. E aí a pessoa vai fugindo para a zona de sombra, até chegar ao 14º dia. Aí você está vendo a si próprio, as tuas virtudes e os teus defeitos. De um lado você vê as divindades encarnando o que você tem de melhor. Por outro lado, você vê essas mesmas divindades lutando contra o que você tem de pior. São benéficas em ambos os casos. Só que em alguns casos elas parecem amistosas, em outros não. Então, os 14 dias são para te dar uma oportunidade. Ou por você ter se identificado com o positivo, ou por você ter saturado do negativo. Se em nenhuma dessas oportunidades que você se identifica, você perderia os 14 dias do bardo. E o peso kármico começa a puxar o homem para baixo. Ou seja, o homem vai cada vez mais ansiando, porque o bardo vai dando a ele uma sensação de medo, de angústia, ele vai ansiando por um corpo físico. Isso vai puxando ele cada vez mais para baixo. Então esse é o processo do Shoni de bardo, é o processo de confronto com as ilusões, com essas formas mentais, que não cessam aí, mas são fundamentalmente aí. Confronto do homem com o aspecto luminoso e o aspecto sombrio dele, como se não fosse ele, como se fosse alguma coisa externa. Se ele não identifica com nada que se alia à sua evolução, ele passa pelo Shoni de bardo, depois de 14 dias, ele vai entrar numa terceira fase. Eu falei para vocês que quem chega, se de bardo, aí você já está lá na metade do processo. Quem chega até o final do processo, ou são aquelas pessoas muito rudes ou aquelas pessoas muito boas. O que significa isso? Os grandes mestres, aqueles lamas de alto grau, eles tinham um compromisso com a humanidade. Inclusive é um processo que se usa até hoje lá dentro do budismo lamasiano, de que eles não descansariam entre uma vida e outra. Eles desencarnariam e encarnariam imediatamente para continuar lutando pela humanidade. Então diz que nesses casos excepcionais, eles abrem mão do descanso entre uma vida e outra. E permanecem só 49 dias e encarnam novamente, por mérito. Escolhem encarnar rápido por mérito. Então esses vão até o 49º dia e voltam. Esse é o caso positivo. Agora tem o caso negativo também. Que é aquela pessoa que é tão apegada a um corpo físico que ela não suporta a ideia de um descanso entre uma vida e outra sem ter um corpo físico. Ela tem uma atração pela matéria tão grande que ela em 49 dias ela já está pendendo novamente para a Terra. E o processo de encarnação também pode ser muito rápido. Então são os casos de extremo materialismo ou extrema espiritualidade. E todos os casos intermediários dos homens comuns, os que tendem a passar um bom tempo no bardo. É importante que vocês entendam o que é isso. O processo, segundo essa tradição oriental, entre uma vida e outra, é um processo de descanso. Porque a experiência material ela é tão densa, tão pesada, que você necessitaria, entre uma vida e outra, de um processo de descanso, de purificação, para que pudesse voltar o mais limpo possível, com melhores chances de continuar evoluindo. Porque a experiência terrestre é uma experiência densa. Acho que então, entre uma vida e outra, o ideal é que você permanecesse um período de descanso 10 vezes superior ao tempo de vida que você teve. Seria o ideal. Então, um bom processo, que eles chamam de Devachan, um bom processo entre uma vida e outra, seria 700 anos, 1000 anos, por aí. O ideal para que o homem voltasse puro o suficiente para registrar outra experiência sem os traumas da vida anterior. Tentem entender isso. Imaginem a vida de vocês, essa vida física.
Não tem determinados momentos que a gente para lembrar as bobagens que já fizemos? Isso dói tanto que a gente fica pensando, meu Deus, eu queria esquecer. Não queria lembrar que eu já fiz uma bobagem desse tamanho na minha vida. Ficam traumas, ficam rupturas. Imaginem vocês, segundo uma tradição como essa, o homem vai evoluindo a cada encarnação. Então isso que somos hoje é o melhorzinho que já fomos até agora. Vocês imaginem o que pode haver para trás. Imaginem vocês lembrarem de tudo isso. A dor que seria. Então diz que o processo de morte é um processo misericordioso para apagar essas lembranças duras e deixar só a essência da experiência. Só o que você aprendeu com a experiência. É uma coisa muito interessante que a tradição tibetana coloca. Ela diz o seguinte, que o processo ideal para o ser humano seria que em cada experiência ele pudesse guardar o que ele aprendeu com ela e esquecesse o preço que pagou por isso. Se ele fosse capaz de fazer isso, ele não necessitaria da morte. Entende? Imagina o exemplo que eu estava dando para ele ainda há pouco ali fora. Imagina que você vai andando alegremente por uma rua e distraído, pensando, como se diz popularmente, na morte da viseira. Pumba, torce o pé, mete o pé num buraco e torce o pé. O que desse fato é uma memória superficial e passageira? Nossa, que droga, essa rua esburacada. Olha só a administração de Brasília que eu não conserto essa rua. Quebrei o salto do meu sapato, perdi a hora, olha que absurdo. Enfim, toda essa choradeira é uma memória externa, passageira. E o que seria a memória essencial desse fato? O que importa nesse fato? O que ele tem a te ensinar? Se você faz uma reflexão sobre esse fato, você vai chegar a que conclusão? Que a desatenção provoca dor, não é isso? A desatenção é negativa, ela provoca dor. Se você reflete sobre esse fato, você tira a essência dele e aprende isso. E segundo essa tradição, que é uma tradição reencarnacionista, numa outra ocasião, isso você estaria ainda, numa outra vida. Você já começaria mais atento do que outra pessoa que não viveu essa experiência. Agora, o que seria ideal? Que o ser humano, ainda nessa mesma vida, daqui a 10 anos, 20 anos, ele fosse uma pessoa atenta, mas não lembrasse da dor que ele passou, não lembrasse do preço que ele pagou pela experiência. Porque o preço de dores que você vai pagando pelas experiências vai construindo traumas, é como se fosse uma bola de ferro no teu pé. Daqui a pouco você não caminha mais. Você chega para uma pessoa e diz, nossa, mas você é uma pessoa tão equilibrada, tão controlada. Ela, minha filha, nem te conto o quanto eu sofri para chegar aqui. Senta aqui que eu vou te contar. É aquele rosário de misérias e sofrimentos. Isso é uma carga. É um peso que num determinado momento não deixa mais o homem caminhar. Aí a morte vai lá te liberta desse peso. Mas o essencial não tem como tirar de você. Agora, para isso, você tem que ter tirado o essencial da experiência. Porque nem todo mundo que torce o pé chega à conclusão que a culpa foi da desatenção. Isso demanda atenção, demanda reflexão, que nem todo mundo tem essa reflexão sobre a vida. Tá? Isso é o que Platão chamava de reminiscência. Aquela essência, aquele sumo da vida, que nada nem ninguém pode tirar de você. Então você diz que o ser humano, num determinado momento, ele necessita da morte. A morte é um manto misericordioso, para que ele apague o preço que ele pagou pelas experiências e fique só com sumo, com a essência. E o tempo para que isso dissipe, porque vocês viram, o Bardo diz que a memória não se perde na hora que desencarna, a memória perde na hora que volta. Então o tempo para que essa memória vá apagando é um tempo 10 vezes maior do que aquele que você levou para gerá-la. Vocês já repararam como é fácil manchar uma roupa e como é difícil para lavá-la depois? Retirar essa mancha? Ou seja, limpar em geral é mais trabalhoso do que sujar. É um processo, em todos os planos parece que é assim. Então o homem ficaria nesse plano mental, nossa consciência ficaria nesse plano mental. Agora, esse plano mental tem diversos níveis, tem 7 níveis. O que significa isso? Desde os pensamentos mais elevados e mais nobres, até os pensamentos mais grosseiros e tortos. Qual é o nível do plano mental que você vai ficar? Aquele que você sempre esteve. Porque você não é promovido porque morreu. Você sempre teve pensamentos torpes, vai ficar num nível mental bem grosseiro, bem torto. E aí você vai viver o teu intervalo entre uma vida e outra. Você teve pensamentos mais ou menos, vão ficar num nível intermediário. Teve pensamentos muito nobres, muito elevados, vai ficar num plano de pensamentos nobres e elevados. E aí vai compartilhar com todos aqueles seres que vibram na mesma frequência que você. E num determinado momento esgota essa experiência e volta a encarnar. Agora, existem aqueles casos que eu falei para vocês, que a pessoa tem uma necessidade tão grande da experiência material, que nem nesse nível mais pouco ela se contenta, ela quer voltar mesmo. Que é o nível de materialismo mais grosseiro. Que esses são aqueles que no 49º dia já estão procurando um corpo. Né? Que aí é o terceiro estágio do bardo, que é o chamado Siddhapa Bardo.
Então, entenderam essa ideia do Shoni de Bardo? As ilusões. É um mundo de ilusões. Onde a pessoa vê a si própria. O seu lado positivo e o seu lado sombrio e opta. E de acordo com essa opção, ele vai se enquadrar em um desses 7 níveis aqui do chamado Devakan. E vai sair desse processo do Bardo. Quando você identifica alguma coisa, você sai do processo do Bardo. Entra naquele nível, ali vai vir uma experiência, seja lá quantos anos forem. Até a próxima. Então eu identifiquei com um desses seres divinos. Saí daquele processo do Bardo. Entrei numa frequência mental e vou ficar ali. Não identifiquei com nada, continuo descendo no Bardo. Percebe? Então o Bardo a qualquer momento pode ser interrompido. Eu identifiquei nesse plano, entrei no coração lá de um daqueles Budas. Quer os bondosos, quer os assustadores. Entrei no coração de um desses seres. Pô, entrei num plano. E ali eu vou me identificar e ali eu vou viver a minha experiência. Por um processo, que não é uma experiência, não há evolução nesse plano. Segundo essa tradição, é um processo só de purificação. A evolução se dá aqui, com todos os veículos presentes. Só em plano mental. Tá? Naquele nível onde você está acostumado a vibrar e tem identidade. Tá? Ali você permanece. Desde os mais elevados, que é aqueles planos mentais mais maravilhosos, que se diz que para o Ocidente deu a ideia, gerou o mito do paraíso, até aqueles planos mentais mais grosseiros, que eles chamam de Kamaloka, que gerou a ideia do inferno, local de desejos. Imagina uma pessoa que só pensa nas coisas mais torpes e grosseiras o dia inteiro. Bom, ela vai entrar no plano do bardo, no plano mental, onde ela tem afinidade. Aí a gente pensa, é um inferno? Não para ela, porque senão ela não estaria ali. Ela está ali porque gosta, porque se identifica. O inferno é para nós que não gostamos. Ela está ali por identificação. Continuando, segundo essa tradição, a pessoa que passa do Shoni de bardo continua sem se identificar com plano nenhum, ela entraria na terceira fase, que é chamado Siddhika Bardo. E aí sim é um estágio lúcido onde vem... Vocês vão ver que é muito interessante que muitas das tradições que a gente vê ecoar nos chamados monoteísmos semíticos no Ocidente tem muito a ver com o simbolismo oriental. Aqui entra o simbolismo do juízo final que ela estava perguntando. O Siddhika Bardo é quando a pessoa já começa a ter aquela atração por voltar ao mundo e ter um corpo. Disse que no bardo, a consciência desencarnada, ela é 9 vezes mais perceptiva do que a tua consciência quando está dentro do corpo. Então, ela é uma pessoa como se fosse um paranormal. Ela começa a ter atração pelo mundo físico, então ela começa a poder ver o mundo físico. Se aproxima dele. Então, ela é capaz de ver, por exemplo, o que os seus parentes estão pensando, o que estão fazendo com os seus bens. Isso pode gerar sentimentos e pensamentos muito ruins. Ver que ninguém está sofrendo tanto assim. Ver que as pessoas estão mais preocupadas com a sua herança do que com saudades dela. E coisas desse tipo. Podem começar a gerar uma angústia muito grande. Em que etapa? Etapa do Siddhika. O homem começa a pairar para o mundo material e ter alguma possibilidade de visão desse plano. Diz que como o homem não tem mais o corpo físico, não tem um sistema nervoso que lhe permita captar a luz do sol e da lua. Então ele tem o chamado sistema nervoso etérico do bardo, ele vê tudo acinzentado. E como ele não tem um corpo físico que dê peso, ele fica sujeito às rajadas de vento do karma, que joga ele para lá e para cá. Ele não consegue se fixar num lugar só. E aí sim vem o simbolismo que o bardo coloca do chamado juízo final, que eu acho muito interessante. Diz que dentro de nós existe uma consciência espiritual, que nesse momento ela vai repassar toda a tua vida, que é a história do Senhor da Morte. O Senhor da Morte, que é a tua própria consciência espiritual, vai passar diante de você a tua vida como se fosse um filme. Aí diz que ele coloca seixos brancos e negros, e vai colocando onde houve intenções espirituais, onde houve intenções egoístas, materialistas, torpes, e vai ponderando o que houve de ganho, de acréscimo real naquela vida que a pessoa viveu. É muito interessante, se vocês virem o livro dos mortos egípcios, é a mesma coisa. O homem chega diante de Osíris, vai fazer a confissão negativa, né? Fui puro, não sei o quê, é o peso do coração do morto. É a mesma coisa o livro dos mortos egípcios, o episódio é idêntico. Então ele chega diante, a diferença do livro tibetano é que ele diz que tudo é você. Até o Senhor da Morte não é Osíris, é você. É o eu divino que tem dentro de você. É um detalhe muito interessante, porque diz que ele passa em revista não o que você fez, mas as intenções e motivações que havia por trás. Diz que só conta isso nessa hora. Só isso. Ele passa em revista a intenção que houve desnuda. Diz que isso é que é o processo de julgamento final, que é doloroso. Que é o homem confrontar as reais intenções e motivações que o regeram a vida inteira. Diz que salva pouca coisa. E ainda daqueles atos bonitos, pomposos, você vai ver o que tem por trás. Vaidade, manipulação, paixão,
Deus que salva pouca coisa, né? Porque quando você entra no terreno das aparências, ainda tem umas coisinhas mais ou menos. Mas quando vai por trás, que é o que realmente conta, qual foi a motivação real que te mobilizou, e olha, um pouquinho de nada de seixo branco que sobra. A maioria das motivações estavam fundamentadas em interesses egoístas. É muito interessante, tem uma passagem no Bardo que eu acho linda, porque diz que esse é o momento mais doloroso. O homem tem que confrontar as reais motivações que estão por trás dos seus atos. E que isso seria muito menos doloroso se em vida ele tivesse o hábito de se questionar sobre isso. Sempre perguntar-se o que está me motivando a fazer as coisas, o que realmente eu quero com isso. Isso levaria ele a um autoconhecimento que tornaria esse processo muito menos doloroso. O que faz com que esse processo seja doloroso é a constatação do que realmente somos. Porque nós usamos máscaras para nós mesmos. Nós camuflamos a nós mesmos no espelho. Às vezes o outro nos vê melhor do que nós mesmos. Percebem isso? Às vezes a pessoa do lado sabe mais de você do que você. Ela está vendo as suas manipulações e você não vê. Então diz que o processo é extremamente doloroso, porque um homem não tem hábito em vida de se indagar sobre quais são suas verdadeiras motivações. Uma outra passagem que eu acho muito bonita, nessa, o oficiante vira para a consciência desencarnada e diz, olha, se em algum momento na sua vida tiveste um mestre espiritual que te comunicou o teu nome interno, invoca o teu nome interno diante do Senhor da Morte e ele te abrirá a passagem. Essa passagem é muito bonita. Se em algum momento da vida você teve algum contato, alguém, algo que te colocou em contato com o teu eu espiritual e você fez algo em nome disso, invoque isso diante do Senhor da Morte, que é o teu nome interno. O teu nome interno é o teu eu espiritual. Você teve algum contato com isso, alguém te instruiu sobre isso, teve alguma identidade espiritual, lembre disso. Invoque isso diante do Senhor da Morte. E isso vai dar um peso desproporcional. E ele te abre passagem. Que é a única coisa válida na vida. Eu percebi a minha essência espiritual, aquilo que eu realmente sou. Isso desequilibra a balança dos seixos brancos e negros. Ele te abre passagem. Ah, tem isso, tá bom, então foi válido. Apesar de tudo, foi válido. Teve algum contato com a tua verdadeira essência espiritual. Algum contato com o que você realmente é, com o teu eu divino. Em algum momento de identidade. A vida inteira se justifica por isso. Então, o Senhor da Morte te abre passagem. E aí, passado esse processo do Sídipa, já fechando a história, né? O Sídipa, num determinado momento, a pessoa vai começar a se atender, a se aproximar de casais que estão se unindo para conceber filhos. E aí o oficiante fica tentando evitar. Não, peraí, espera, é o processo de fechamento da porta do ventre. Não, não vai não, espera um pouquinho mais. E tenta evitar, tenta prolongar o processo, tenta evitar que ele encarne tão rapidamente. Né? Mas quando tem um determinado momento que ele percebe que a atração para o plano físico é muito grande, ele começa a orientar para que pelo menos ele escolha com sabedoria a porta do ventre. Fala, cuidado, escolhe um local onde as pessoas valorizem a sabedoria. Não escolhe fortunas, escolhe pais simples, mas que sejam virtuosos. Cuidado, escolhe tal coisa. Ele começa a orientar para que pelo menos a abertura da porta do ventre seja favorável, para que aquela pessoa tenha boas condições de evolução. Quando não tem, mais jeito. Ele, até o último momento ele tenta ainda fazer o fechamento da porta do ventre. Evitar que a pessoa encarne tão rapidamente. Então, quando essa pessoa já está aproximando do 49º dia, ela já começa a pairar sobre a Terra, e é interessante porque o Bardo tem umas coisas muito curiosas. Diz que o desejo de vida dos mortos provoca o desejo sexual nos vivos. Então deve ter muita gente querendo viver. Né? Então ela começa a pairar e num determinado momento escolhe por afinidade, não tem jeito, não tem oficiante que rejeita, ela escolhe por afinidade a porta do ventre. Né? E aí vai encarnar. E aí começa um processo, entra num processo de inconsciência, que aí quando ela entra na porta do ventre, aí sim, não adianta mais você tentar conduzir, porque ela perde a identidade com o nome. Aí o oficiante já perde contato com ela, não tem mais jeito. Entrou pela porta do ventre, acabou, agora está feito. Já não reconhece mais o nome da sua personalidade. Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. Raros casos de mestres excepcionais conservam a consciência durante todo o processo. Mas esses você não precisa orientar, porque eles sabem o que estão fazendo. Uhum. Então é muito interessante, só nesses casos é que a leitura do Bardo vai até o 49º dia. Como é que eles sabem? Isso que é muito interessante, porque no processo tradicional, os lamas ficavam observando fatos simbólicos.
Eles estavam fazendo a leitura do bardo. Num determinado momento entrava um clarão de luz solar. Eles consideravam como um sintoma simbólico de que a pessoa tinha se libertado. O bardo não era mais necessário. Quando eles incineravam, quando eles cremavam o corpo, eles viam a forma que tomavam os ossos. Às vezes o osso tomava uma forma de um símbolo. Era um sinal de que a pessoa tinha libertado. Eles tinham sinais de que a pessoa, em algum momento, não precisava mais do bardo, porque ela já tinha entrado em algum plano, já tinha encontrado o lugar dela. Se não vinha nenhum desses sinais, relíquias ósseas, cheiro de incenso, clarão solar, luz de arco-íris, tinha um monte de sinais lá. Se não vinha nada disso, eles faziam a leitura até o último dia. Aquele mesmo horário até o último dia. Terminou o último dia, se a pessoa abriu a porta do ventre, aí acabou. Perde-se contato, ela já começa a outra experiência. Se tratava de um grande monge, de um grande lama, eles sabiam, bom, vamos esperar 3, 4 anos, eles pegavam os objetos pessoais daquele monge que tinha morrido e iam ver qual era a criança que reconhecia. O fenômeno do tulco. Quando é um homem comum, bom, torce-se para que a experiência seja a melhor possível. E aí se encerrava o processo do bardo. Na verdade, eles não consideram uma nova experiência, eles consideram que a vida inteira é uma experiência só. Porque eles consideram que houve a perda da identidade, do nome físico da personalidade anterior aí. Mas a experiência humana é uma só. É como se, bom, eu não lembro dos erros que eu cometi, mas a predisposição para cometê-los vai comigo. A inabilidade, a falta de virtude vai comigo. Então a experiência é a mesma. Simplesmente você não lembra dos erros que já cometeu. Mas vai com as virtudes que acumulou, vai com as inabilidades que tem, simplesmente vai ter um veículo novo. É como se você mudasse de carro. Eu dirijo mal, mudei de carro, vou dirigir bem? Não, vou continuar dirigindo mal. Eu sou a mesma motorista, só mudou o veículo. A experiência continua o tempo todo. O que eu acho bonito, só concluindo, porque já fechamos o nosso tempo, é o quanto o bardo nos dá valores para viver. Porque não adianta a gente tentar memorizar essas coisas para morrer bem. A questão do bardo é viver bem. Saber quais são as nossas verdadeiras motivações, cuidar das nossas formas mentais, procurar dar algum sentido metafísico à vida, ou seja, buscar algo de espiritual, um nome interno. Ou seja, todos esses elementos que ele tão constantemente nos mostra, o que de fato tem valor na vida. Buscar uma visão da vida onde consideramos o que é realmente importante. Cuidar de todos os elementos que realmente qualificam, que dão sentido à vida. Ele é um livro para a vida e não para a morte. Porque se você não faz isso em vida, na morte não dá para fazer.